Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje aborda as noções gerais de responsabilidade civil. Como já estudamos, a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que viola uma norma jurídica pré-existente, subordinando-se dessa forma às consequências do seu ato, fazendo surgir a obrigação de reparar. A responsabilidade civil, assim, deriva da agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando assim o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor o estado anterior da coisa. Assim, na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado. O prejudicado poderá pleitear ou não a reparação. Qualquer ação ou omissão pode gerar responsabilidade civil, desde que viole direito e cause prejuízo a outrem. Outra característica da responsabilidade civil é que esta é patrimonial. É o patrimônio do devedor que responde por suas obrigações. Quais os elementos formadores da responsabilidade civil, professor? Essa é uma excelente pergunta. A doutrina considera que 4 são os elementos essenciais da responsabilidade civil: a ação ou omissão, a culpa ou o dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Agora atenção, alguns autores consideram apenas 3 elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade. A responsabilidade civil, enquanto fenômeno jurídico, é na sua essência um conceito uno. Porém, diante das suas diversas peculiaridades, a responsabilidade civil pode ser classificada conforme diversos critérios. Vamos examiná-los. Primeiramente, a responsabilidade civil poderá ser subjetiva ou objetiva. A responsabilidade civil subjetiva decorre de dano causado em função de ato doloso ou culposo. Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará quando o agente causador do dano atuar com violação de um dever jurídico de cuidado. No entanto, há situações em que o ordenamento jurídico atribui a responsabilidade civil a alguém por um dano que não foi causado diretamente por ele, mas sim por um terceiro, com quem mantém algum tipo de relação jurídica. Na responsabilidade civil objetiva, o dolo ou a culpa na conduta do agente causador do dano é juridicamente irrelevante, pois somente com o elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável surge o dever de indenizar. A segunda classificação, tendo como critério a natureza da norma jurídica violada pelo agente causador do dano, classifica a responsabilidade civil em contratual e extracontratual. Se entre as partes envolvidas já existia norma jurídica contratual que as vinculava, e o dano decorre justamente do descumprimento de obrigação fixada nesse contrato, estaremos diante de uma situação de responsabilidade contratual. Porém, se o prejuízo decorre diretamente da violação de um mandamento legal por força da atuação ilícita do agente infrator, estamos diante da responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Na responsabilidade civil aquiliana, a culpa deve ser sempre provada pela vítima, enquanto na responsabilidade contratual, ela é de regra presumida. Apresentada a classificação, devemos nos perguntar: qual a função da responsabilidade civil? São 3 as funções da reparação civil. Função compensatória do dano à vítima, repondo as coisas no estado em que se encontravam antes. 2. A função punitiva do ofensor, em razão da ausência de cautela na prática de seus atos, persuadindo-o a não mais cometer condutas lesivas. E 3. A função de desmotivação social da conduta lesiva de cunho socioeducativo. Assim, alcança-se por via indireta a própria sociedade, restabelecendo-se o equilíbrio e a segurança desejados pelo direito. Encerramos aqui a nossa aula com essa observação. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para informações mais detalhadas sobre os tópicos aqui estudados. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez. Até breve e bons estudos!